Boa noite, seja bem-vindo ao nosso estudo das leis morais. Nós vamos iniciar o nosso segundo momento. Iniciamos na quinta-feira passada e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos aqui buscar os nossos slides para a gente iniciar essa nossa conversa sobre essa parte tão importante do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, que trata das leis morais. Então, nós vamos aqui conversar hoje, dar continuidade ao estudo da lei divino-natural. Hoje nós vamos conversar sobre o bem e o mal. Nesse capítulo 1 da lei divino-natural, ele é composto por caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, divisão da lei natural, o bem e o mal. Então, no nosso primeiro momento, nós conversamos sobre os caracteres do conhecimento e a divisão da lei natural, e hoje nós vamos ter uma abordagem mais direcionada aqui ao bem e ao mal, fechando assim esse primeiro capítulo. Para esse estudo, nós vamos utilizar a Gênese, o capítulo 3, que tem do item 1 a 10, informações sobre o bem e o mal e origem do bem e do mal. Nós não vamos usar o capítulo por inteiro. Fizemos alguns recortes de algumas informações para trabalharmos inicialmente e depois nós vamos conversar sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, o item que trata do bem e o mal, que vai da questão 629 a 646, que também nós não vamos utilizar todas as questões. Nós fizemos uma coleta entre elas e, com certeza, desperta do interesse, vocês deverão buscar na própria obra, que com certeza encontrarão muito mais informações. Nos diz a Gênese que o homem foi induzido a acreditar na existência de dois poderes. Desde sempre, nós somos induzidos a isso. Deus, fonte do bem, e Satanás, agente do mal. Essa é a base das doutrinas religiosas. Em todas as religiões, existe sim essa indução. Deus, a fonte do bem, o bem por excelência, mas está lá o Satanás, o agente do mal, sempre travando o caminho, colocando dificuldades na nossa evolução. Isso na base dessas doutrinas religiosas. O que não consta na doutrina espírita, né, na base da doutrina espírita, essa figura Satanás, como nós veremos. Segundo essas doutrinas, uns se salvam e outros se perdem para sempre. Quando que alguém vai para o céu? O quão bom ele é para ir para o céu? E o quão mal a criatura é para ir para o inferno? E há quem afirme ser maior o número dos perdidos. Satanás estaria conseguindo derrotar a Deus, o que seria a negação da onipotência do Pai Celestial. É incrível como a gente ouve de determinadas religiões tantas falas com relação a Satanás. O Satanás está conseguindo, o Satanás vai felicitar a sua vida, o Satanás isso e aquilo. Fala-se tão pouco em nome de Deus. Então, afirma-se assim que Satanás está conseguindo derrotar Deus. E isso seria uma negação da onipotência do Pai Celestial. Porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Os Espíritos nos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos. Então, se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não existe inteligência maior do que a dele, e nem ninguém mais criador que ele. Ele é o criador de tudo e de todas as coisas. Então, ele é onipotente. Se Deus não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Então, esse raciocínio está na Gênese, quando Kardec nos fala sobre os atributos de Deus,
na questão que diz respeito à onipotência, que realmente, se existisse um poder maior do que Deus, então esse poder maior que seria Deus. Então, como é que se vai conceber que exista um ser que esteja quase que em igualdade de condição, ou lutando, ou conquistando mais que Deus, retirando de Deus os seus filhos, retirando do caminho do bem os seus filhos? Então, essa criatura estaria quase que acima de Deus. Então, se Deus é onipotente, se ele não possuísse esse poder supremo, aí sim a gente poderia entender que existisse uma entidade mais poderosa que pudesse debater-se com Deus de tal forma a vencê-lo. Mas aí, nesse caso, ele é que seria Deus. Então, sendo Deus o princípio de todas as coisas, de toda sabedoria, bondade e misericórdia, o que dele procede há de fazer parte de seus atributos. O mal não pode ter nele a origem. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Então, aqui a Gênesis nos diz que se Deus é todo poder, bondade, justiça, misericórdia, como é que vai surgir da sua criação o mal? Mas o mal existe. A gente sabe que existe. E tem uma causa. E é isso que nós vamos estudar para entender o que na realidade é o mal, qual a origem dele, por que ele existe, para que a gente possa compreender o amor de Deus, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito homem, o mal não existiria. Esses são raciocínios que Kardec coloca na Gênesis, justamente para a gente ir entendendo esses pensamentos. Porque se o mal, como ele diz, decorre das imperfeições do homem, e esse homem foi criado por Deus, então a gente começa a pensar assim, bom, se o homem foi criado por Deus e o mal depende do homem, então Deus, de certa forma, se não criou o mal, pelo menos criou a causa do mal, que foi o homem. Mas e se ele houvesse criado o perfeito homem, o mal não existiria? Quer dizer, por que Deus não resolveu logo essa questão, retirou o mal das nossas vidas, nos criando perfeitos? Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que ele pertença ao futuro deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. Então, Deus nos criou na condição de simplicidade e de ignorância de conhecimento, justamente para que nós ficássemos sujeitos a essa lei do progresso, para que o progresso resultasse do nosso trabalho, para que esse fruto nos coubesse. Então, a responsabilidade do mal também que praticamos é nossa. É aquela história do pai que manda o filho para a escola. Ele manda para que o filho aprenda, para que o filho se desenvolva, para que o filho conquiste a sua libertação, vamos dizer assim, se promova profissionalmente. Ele não vai para a aula no lugar do filho, ele não faz os exercícios no lugar do filho. Ele vê, às vezes, o filho reprovar, mas ele insiste na sua educação. Então, é dessa forma que Deus nos criou. Simples, mas com todas as potencialidades, com todas as capacidades, e nos destinou à evolução, para que a gente, através do nosso próprio esforço, vá se desenvolvendo, vá se aperfeiçoando, vá se melhorando, e isso é responsabilidade nossa. Todo bem que nós adquirirmos nessa evolução será uma conquista nossa, uma realização nossa, uma felicidade nossa, como acontece aqui na Terra. Então, se a gente pratica o mal por vontade própria, a gente também é responsável por esse mal. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Então, os Espíritos nos dizem aqui na Gênesis que o mal, na realidade, é só a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Quando o bem chega, o mal não existe mais. Quando o calor chega, o frio não existe mais. Então, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal.
E não praticar o mal já é um princípio do bem. Quer dizer, se eu não faço nada de bem, ali está o mal. Agora, se eu também não pratico o mal, já é um princípio do bem. Já quer dizer que eu já estou me encaminhando para algo de melhor. Então, bem aqui a gente já começa a entender que o mal, me parece, não existe. Ele é algo que está aí como uma experiência de vida, de todos nós espíritos, e que quando o bem nos visitar, quando o bem nos conquistar, ele deixa de ter existência, ele não tem existência própria. Então, é isso que os espíritos nos dizem aqui quando diz que o mal é a ausência do bem. Qual no homem a origem da sua propensão para o mal? Por que o homem se direcionou para o mal? Qual é essa origem? E aí os espíritos nos dizem que tudo parte do instinto de conservação, que no início da vida corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer o exercício das paixões constitui necessidade de preservação. Então, esse instinto de conservação nos foi dado por Deus para que a gente sobrevivesse. Era um momento lá no início da nossa evolução em que a gente precisava lutar pela nossa sobrevivência, conquistar nosso espaço, defender nossa vida, muitas vezes até matar um outro elemento que estivesse em frente para se alimentar, porque senão não sobrevivia, se preservar da luta para não morrer. Então, no início, esse instinto de conservação, ele atendia às nossas exigências materiais. Então, de certa forma, a gente aí era o egoísmo predominando em nós. Por isso que o egoísmo tem uma fonte também nesse instinto de conservação. Era me preservar, era cuidar de mim, era satisfazer as minhas necessidades e me preservar. Então, esse instinto de conservação, quando a gente vai estudar, a gente vai entendendo que ele está lá na origenzinha dessa propensão do mal, porque mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente o homem escolhe entre o bem e o mal. Então, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal, não só porque já não constitui uma necessidade. Então, o homem que naquela época lutava para se defender, para se alimentar, que cuidava do seu próprio interesse, depois, livremente, ele passou a escolher entre o bem e o mal. Porque o que antes era apenas uma necessidade, ele passou a buscar como um prazer. E se transformou isso num mal. Porque já não é mais a necessidade, é aquela coisa. Se antes ele destruía para se alimentar, hoje ele destrói para ter, para ser, para poder, para glórias, para coisas dessa natureza. Hoje, ele não tira a vida de um outro ser para se defender. Hoje, ele tira a vida de um outro ser para se vingar, para realizar as suas paixões. Então, o homem foi descobrindo, ao longo desses momentos que ele foi vivendo, se defendendo, se alimentando e tudo mais, que ele poderia mais. Se antes ele matava uma caça, se antes havia, vamos dizer assim, um incêndio na floresta, e se queimavam muitos animais, e ele ia lá e comia aquela carne, ele começou a perceber que aquela carne assada era boa. E a partir daí ele passou a matar animais e assar para comer. E hoje nós temos os excessos de toda ordem, que nós atribuímos, às vezes, às condições de desequilíbrio do ser humano. Então, é dessa forma que o homem vai utilizando-se do instinto de conservação, que era para protegê-lo, que era para dar-lhe vida, e vai transformando em necessidades que não são necessidades reais para o seu ser. Ele passa aí a ter outros tipos de necessidade, e aí, com esse desenrolar dos fatos, ele começa a se desencaminhar e começa a praticar o mal. Então, para ele fica muito fácil saber que se tem um inimigo, se antes era só para se proteger, agora ele pode eliminar um inimigo para tirá-lo do caminho. Apenas isso. E aí, nessa propensão, o mal vai se iniciando na sua vida. E aí nós entramos na terceira parte do livro dos Espíritos, das Leis Morais, que trata do bem e do mal, quando Kardec pergunta, e como se pode distinguir o bem do mal?
Como é que a gente pode saber se o que está sendo feito é o bem ou o mal? Será que nós temos realmente essa dúvida? Eu creio que em alguns momentos, sim. A gente pode pensar assim, poxa, será que se eu fizer isso é o bem para mim ou para essa pessoa? Ou será que é o mal? Então, como é que a gente pode distinguir isso? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E onde está escrita essa lei de Deus? Nós vimos no estudo passado que está na nossa consciência, que vai nos alertar, que vai nos dizer, não faça isso não é certo, isso não é correto. E aí a gente vai ter um norte para seguir. Nós temos também um roteiro deixado pelo nosso mestre amado Jesus, que é o Evangelho, que nos diz que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se tudo que eu estou fazendo é conforme a lei de Deus, se eu conheço a lei de Deus, se eu conheço os evangelhos que o Cristo nos trouxe, eu sei exatamente quando é que eu estou contrário à lei de Deus. E sei exatamente quando é que eu estou procedendo de acordo com a lei de Deus. E aí, com certeza, eu tendo noções com relação a essas questões, eu não vou infringir a lei de Deus. E se eu fizer, eu faço com consciência. Ou eu faço calando a minha consciência, que me aponta, que me diz que não é correto, e que muitas vezes eu digo assim, eu pago o preço, deixa comigo. No momento eu não estou disposto a ceder nesse campo. E aí faz o mal, mas aí responde também por isso. Então tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Será que nós temos esses meios, todos nós, de distinguir por nós mesmos o que é o bem e o que é o mal? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro, que é o que nós acabamos de dizer. Se eu creio em Deus, se eu quero saber, então eu busco conhecer os ensinamentos, eu busco refletir sobre os meus posicionamentos, e com isso eu vou distinguindo por mim mesmo o que é bem e o que é mal. Deus nos deu inteligência para que a gente possa distinguir um do outro. Então, nós precisamos crer em Deus e querer saber. Porque se nós não quisermos saber, nós vamos fazer como muitos dos nossos irmãos que diz, não tenho interesse em saber, não quero saber, o momento é meu, vou fazer, e acabou-se, como muitas vezes, naquelas lutas de tentar dissuadir uma pessoa de fazer alguma coisa errada, e a pessoa diz que vai fazer, que ninguém tem nada com sua vida, e realiza e acabou-se. Então, naquele momento, ele assume plena responsabilidade do seu ato mal. Mas ele tinha, sim, condições de distinguir por si mesmo o que era o certo e o que era errado. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal, e que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Será que em algum momento das nossas vidas nós não nos enganamos em alguma atitude em que a gente pensava que ia beneficiar alguém e fez só o mal? Ou então pensar que estava fazendo mal e estava fazendo bem, coisas dessa natureza? Quando é que a gente está sujeito a esse erro? Muitas vezes a gente é solicitado a auxiliar alguém em determinadas situações e a gente pensa que vai fazer o bem a essa pessoa. E, na verdade, não estamos auxiliando. Porque o verdadeiro bem era que essa pessoa, por si próprio, encontrasse os recursos para se auxiliar. E a gente vai lá, toma a frente, a dianteira, faz por ele e deixa o nosso irmão na mesma situação de antes. Então, nós não estamos fazendo bem. Muitas vezes nós estamos fazendo mal. Então, é nesse sentido aqui que a gente pode estar sujeito ao erro. Mas vamos ver a resposta dos Espíritos. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, a gente tem a consciência clara do que é que eu vou fazer àquela criatura. Se eu vou fazer a ela, será que era isso que eu queria que me fizessem?
é um ensinamento grandioso que o Cristo nos dá para que a gente não se engane. Se tudo o que a gente for fazer ao outro, a gente passar por esse crivo, a gente não vai se enganar. Então, muitas vezes, diante de determinadas situações, se a gente diz, me pediu, vou ajudar, problema dele se não der certo. Eu não estou fazendo bem. A gente diz que é uma ajuda, mas eu não estou fazendo bem porque eu não estou preocupado com as consequências daquilo para aquela pessoa. Se eu parasse e pensasse, espera aí, será que isso aqui seria bom para mim? Não, não seria. Então eu não vou fazer para essa pessoa. Ela vai pensar que eu estou fazendo mal, me negando a auxiliar. Mas eu tenho consciência que não vai ser um bem para ela. Então, com isso, eu não vou me enganar. Com certeza, eu não estarei fazendo mal. E aí, em realidade, eu não vou estar sujeito a esse erro. E por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Essa foi uma pergunta que Kardec fez. Por que esse mal na natureza das coisas? Será que Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições, sem essa possibilidade do mal em nossas vidas? Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Veja bem, muitas vezes nós só temos verdadeira noção do que seja realmente o bem depois que nós trilhamos por algumas estradas de erro. Necessariamente, a gente não tem que ser mal, mas o mal, quando ocorre em nossas vidas, ele sempre nos mostra o que é o bem. Porque o mal incomoda, o mal dói, e a gente sente necessidade do bem, a gente sente a ausência do bem, a gente deseja o bem em nossas vidas. Então, nós vamos aprendendo, no contato com essas realidades de bem e de mal, o que é certo e o que é errado. Senão, a gente não teria noção disso. Quando uma pessoa nunca passa por situações de desordem, de desequilíbrios, ele não compreende essa desordem, esse desequilíbrio no outro. Enquanto ele não vivencia etapas, não do mal no sentido de praticar agressões grosseiras contra o ser humano, mas alguns momentos em nossas vidas em que a gente se desencaminha, em que a gente não faz o bem. Essas situações geram grandes aprendizados. Muitas vezes, depois que a gente conquista o bem em nossas vidas, aí nós temos um outro olhar para aquele nosso irmão que está ali atrasadinho no passo, ainda pensando no erro, no mal, e a gente pensa, falta o bem na vida dessa criatura. Mas ele vai chegar. E quando chegar, ele vai despertar. E a partir de então, o mal deixa de existir. É aquela coisa das sombras, a luz chegou, acabou a sombra. Então é necessário que exista essa condição em nossas vidas, justamente como um aprendizado. E nós vamos entendendo que o mal, na realidade, é um grande aprendizado em nossas vidas. O mal é a nossa forma de interpretar a vida. Para Deus, talvez sejam as nossas experiências necessárias. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Pergunta interessante. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal, sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Então, se o bem é absoluto para todos os homens, isso aqui a gente vai entendendo que, se a lei é para todos, então a lei vai estabelecer que o mal depende da vontade que se tem de praticar. Então, se eu tenho desejo de prejudicar alguém, se eu quero fazer o mal a alguém, ou até a mim mesmo, ali está o mal presente. Da mesma forma, se eu quero fazer o bem a alguém, se eu desejo o bem a alguém, o bem ali também está presente em mim.
Então, isso vai depender muito da posição do homem, de como eu estou no meu estágio evolutivo. Se eu já sou uma pessoa que já tenho algum conhecimento espiritual, que já busco me melhorar, que já busco vivenciar os ensinamentos do Cristo, com certeza o bem vai ser absoluto na minha vida. Talvez eu não tenha ainda a condição de realizar totalmente devido ao meu estágio evolutivo, porque nós somos espíritos que vimos aí de uma caminhada de erros, então nem sempre a gente consegue realizar todo o bem que deseja. Mas com certeza o mal também já não é tão parte na minha vida. Mas para aquelas criaturas que têm vontade de praticar o mal, que não desejam o bem de maneira nenhuma, naquele momento o mal é absoluto para eles. Eles se voltam para o mal, não têm nenhum desejo de bem, de auxiliar, e aí, por um tempo, enquanto o bem não os visita, eles estarão trilhando essa estrada. Mas sabendo-se que nem todo ser humano, ele é mau absolutamente, ou bom absolutamente, pelo menos nos estágios em que nos encontramos. Todo homem, por mal que seja, ele tem alguém a quem ele devolve o bem, a quem ele faz o bem. Assim como todos nós que queremos ser bons, que nos dizemos bons sem ainda sermos, porque nem Jesus aceitou ser chamado de bom, nós também, volta e meia, praticamos o mal a nós mesmos ou a alguém. Então, ainda não, esse bem ou esse mal não é absoluto em nossas vidas. Nós temos aí algumas nuances deles. Resta a gente se trabalhar para conquistar mais o bem e deixando o mal, e abandonando o mal, e deixando ele para trás, porque a vida nos pede avanço. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus. Olha que situação em nossas vidas. Que Deus não nos coloque nessa situação de aprendizado. Mas existem pessoas que se veem em determinados momentos numa condição até de destruir o seu próprio semelhante. Situações graves que nós sabemos, onde ele está na defesa de um familiar, de uma situação que parece assim que ele não premeditou esse mal, ele não desejou esse mal, ele não queria isso, mas por força das coisas, de repente, lá está uma situação em que ele se vê, de repente, destruindo o seu semelhante. E aí, tem infração da lei de Deus? Pergunta Kardec. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, o mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Isso quer dizer para nós que no atual estágio que nos encontramos, ainda o mal é necessário em nossas vidas, mas não deixa de ser o mal. Por que é necessário? Porque nós vivemos num planeta de expiações e provas, onde o mal predomina. Então, de repente, nós vamos estar envolvidos em situações graves. Como nós temos o homem velho em nós, que muitas vezes fala mais alto, que nos traz à tona a revolta, o ódio, o desejo de vingança, ou o instinto mesmo que fala mais alto e que de repente a gente age naquele momento sem pensar. E depois é que para e diz, meu Deus, para que eu fiz isso? Por que eu não me contive? Porque então, essas situações, elas vão desaparecendo à medida que a alma vai se depurando. Então, à medida que nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, diante de situações graves, diante de situações extremas, nós vamos ter outro olhar, outra forma de agir, outra forma de resolver as questões. Isso com o tempo, com a nossa evolução. Então, se eu já tenho toda essa compreensão, todo esse entendimento, e eu pratico o mal, se eu já compreendo tanto, então eu sou mais culpado. Mas as criaturas que não têm esse entendimento, que se deixam levar
por algumas situações e realizam isso, é o mal, claro. Ele assume um compromisso com a lei, ele assume uma responsabilidade diante daquele fato, vai responder por ela no futuro, mas não com a gravidade daquele que já compreende o que é certo e do que é errado. Porque vamos dizer que um legislador que conhece a lei e que pratica o ato ilícito, ele é mais responsável do que aquele que não tem compreensão da lei e pratica, que não sabe a gravidade do ato. Então, a lei de Deus, ela nos olha com esse olhar, ela nos deixa na compreensão e no entendimento de nós mesmos, à medida que nós vamos evoluindo, nós mesmos vamos entendendo o que é certo e o que é errado. Muitas vezes um espírito nessa encarnação comete um erro grave, como todos nós às vezes cometemos, e nós nos damos conta que foi mal. Ele só vai entender isso nas próximas reencarnações, quando ele evoluiu o suficiente, moralmente, e um dia, refletindo sobre as suas vivências, sobre as suas necessidades, ele parar e pensar, meu Deus, então aquilo que eu fiz foi muito mal, foi muito errado. Como muitas vezes hoje mesmo nós fazemos isso. A gente teve uma atitude ainda nessa vida, lá há alguns anos, ou alguns dias, e aí a gente nem se deu conta. Passado um tempo, mais amadurecido, a gente reflete e diz, aquilo que eu fiz foi muito errado. Não devia ter feito daquela forma. E aí Deus nos dá a possibilidade de vir, recompor aquele quadro, aprender com aquela situação. Então, por isso a gente retorna em reencarnações e reencarnações para vivenciar aprendizados, para crescer, para se melhorar. E aí, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, a gente vai respondendo com mais harmonia, com mais tranquilidade nesses quadros e não vai se deixando envolver em muitas situações. Então, muitas vezes a gente vê acontecer quadros de desequilíbrios muito graves, onde todos entram no atrito e as coisas acontecem. E também aqueles casos em que a coisa está muito grave, mas alguém mantém a serenidade, o equilíbrio, a harmonia, a paz, e por conta disso as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então ali está alguém que está compreendendo melhor o que é o mal e que não quer enveredar por aquele caminho. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? Interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente não faz o mal, mas quando sabe que alguém que nos agrediu, que nos feriu, que nos magoou, que provocou um mal contra nós, alguma coisa dessa natureza, está passando por uma situação provocada por uma outra pessoa, a gente tripudia sobre a pessoa, né? Na verdade. Ou às vezes até se aproveita da situação e provoca também mais mal àquela criatura. Será que ela é tão culpada quanto este? Quer dizer, essa que se aproveita da situação, do mal que alguém está provocando, será que ela é tão culpada quanto aquele que está provocando o mal? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando feito, tira dele partido, é que o aprova. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Eu vou usar aqui um exemplo grosseiro para a gente entender um pouco essa questão. Veja bem, vamos dizer que um caminhoneiro vai numa estrada e é assaltado. E ali é tirada a sua vida, é levado uma parte da sua carga. E aí eu passo por aquele local, vejo todo aquele estrago, me aproveito daquele mal, também levo a minha parte. Eu também tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu não pratiquei o mal, eu não tirei a vida do caminhoneiro, mas naquele momento em que eu cheguei, que o quadro estava montado, eu me aproveitei. Da mesma forma como tem pessoas que se aproveitam de saber que alguém está prejudicando o outro, está fazendo mal ao outro, e aí aproveita e coloca mais um pouquinho de lenha na fogueira.
Então, essa pessoa, ela só não iniciou o processo. Não foi ela quem iniciou a prática do mal, mas ela está se aproveitando. Então, ela tem uma responsabilidade, porque se ela pudesse, ela teria iniciado esse processo. Como por receio, por medo, por não se achar capaz, por alguma outra situação, ela não fez, mas pensou, desejou, com certeza, só não realizou. Será tão repreensível quanto fazer o mal desejá-lo? Aqui a situação já é outra. Eu não fiz o mal a ninguém, mas eu desejei o mal. É a mesma repreensão para quem fez? Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há a possibilidade de satisfazer-se esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, nós não podemos dizer que podemos impedir a nossa mente de pensar em algo assim. Quantas vezes a gente pensa em alguém que nos prejudicou, em alguém que nos fez um mal, e vem o pensamento de fazer o mal àquela pessoa também, de retribuir na mesma moeda. Mas se eu, voluntariamente, vou em busca disso aqui, se não pratico só por falta de ocasião, eu desejei, só não fiz realizar porque não tive oportunidade. Então, eu sou repreensível, é mesmo que eu estou fazendo mal. Agora, se eu resistir a esse pensamento, vem o pensamento, e eu digo, não vou fazer isso, de maneira nenhuma. Então, isso demonstra que eu estou me fortalecendo diante de um pensamento negativo, diante de um desejo mal, porque eu não posso deixar de pensar nisso quando vem. Por quê? Porque eu ainda tenho a maldade em mim. Nós ainda somos espíritos, tanto é que nós estamos num planeta onde o mal predomina, porque o mal ainda predomina em nós. Então, diante de determinadas situações, eu posso ser solicitada a pensar no mal, desejar praticar o mal contra aquela criatura que é o meu desafeto. Mas aí, naquele momento, eu resisto e digo, não vou fazer isso. Não vou retribuir na mesma moeda, não vou de maneira nenhuma prejudicá-lo, não é por aí. Então, isso é uma virtude que eu estou conquistando. Agora, se eu simplesmente não pratiquei por falta de ocasião, aí eu posso ter certeza que é como se eu tivesse feito mal. Mal esteve em mim, eu desejei, eu só não fiz porque não tive oportunidade. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, essa questão ela é muito clara quando ela nos diz que para agradar a Deus, nós precisamos fazer o bem. Não é só não praticar o mal. Porque o bem que nós realizamos, com certeza, é o nosso aprendizado. É o nosso testemunho diante de Deus de que nós estamos caminhando. Então, se eu não faço o bem no limite das forças, eu vou responder por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quando eu ignoro uma situação, quando eu sei que posso auxiliar ela e não faço, eu estou com certeza praticando mal a essas pessoas, porque eu não estou me importando. Jesus tem um dizer que ele diz: gostaria que fosse frio ou quente, como é esmorro no vomito da minha boca. Quer dizer, ou você faz o bem, ou você faz o mal, mas não fazer nada, ficar em cima do muro, isso é tão ruim que é como ele diz: eu vomito-te da minha boca. É uma condição muito ruim para o ser humano, não fazer o bem. Então, no limite das nossas forças, por quê? Porque cada um de nós vai ter a nossa condição de avançar, nesse sentido de fazer o bem. Nem todos vamos fazer na mesma medida. Uns fazem o bem ali no seu lar, outros fazem na sua comunidade, outros fazem na humanidade, cada um no limite das suas forças. Mas todos se esforçando para fazer o bem. Agora, não fazer nada, não praticar nenhum mal, só, não, eu não ajudo, mas também eu não faço mal a ninguém.
Sim, qual é o resultado de tudo isso? Nós não estamos praticando bem, na verdade. Essa condição neutra é a condição de que nós não estamos praticando nada de bom. Então, Jesus nos convida a escolhermos uma posição, sair de cima do muro. Frio ou quente? De preferência, a gente primar aí pelo bem, buscar o limite das nossas forças na realização do bem. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Quer dizer, muitas criaturas que reencarnam em ambientes viciosos, de criminalidade, será que não é isso que faz com que esses espíritos se perpetuem nos vícios, nos crimes, vítimas daquele ambiente? Sim, mas ainda aí é uma prova que o espírito escolheu, quando é liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o método da resistência. É claro que se nós formos nascidos e criados num ambiente de vícios e de crimes, o que é que a gente vai ver a todo instante? Vícios e crimes. O que é que a gente vai assimilar para a nossa vida? O que é que a gente vai entender que é a vida? Que a vida são vícios e crimes. Agora, uma coisa é real também, muitos espíritos escolhem essa condição para se melhorarem. Muitos espíritos escolhem essa condição para passarem por provas de resistência. E nós temos visto muitos relatos de criaturas que reencarnaram em ambientes assim, e que se projetaram, e que levaram auxílio para a comunidade, que se fortaleceram, que venceram, tinham tudo para serem criaturas desequilibradas, viciosas e tudo, e superaram. Porque esses espíritos escolheram, quando estavam no mundo espiritual, se expor a essa tentação para método de resistência. São espíritos que já estiveram aqui, que praticaram muito mal, e que retornaram à pátria espiritual, foram esclarecidos, foram amparados, se prepararam para retornar e disseram: eu quero voltar àquele mesmo ambiente de viciações e de crimes, para agora me expor àquelas tentações e resistir, e auxiliar. E aí são permitidos. Então, é claro que o meio também pode fazer com que a criatura assimile muito do meio. Mas o espírito que já tem suas conquistas, que já tem suas virtudes, ele vai ter mais condições de vivenciar aquele ambiente com resistência e auxiliar a todos. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, vamos ver aqui. O mérito do bem que se pratique. Que mérito é esse? O mérito do bem está da dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento é em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então, o mérito está na dificuldade em praticá-lo, mas não vamos sair por aí, peraí, então eu só vou fazer o bem quando for difícil, vou procurar um lugar, uma dificuldade aqui para eu ajudar. Não é dessa forma. É quando nós somos solicitados para auxiliar naqueles momentos mais difíceis, em que muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, em que muitas vezes a gente está sem tempo. E mesmo assim, está difícil, mas eu vou dar minha contribuição. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o melhor. Então, Deus leva em conta justamente essa condição da gente se sobrepor à dificuldade em benefício do outro. Porque é como ele diz, você ter um único pedaço de pão e dividir com o outro, tem muito mais mérito nisso do que você ter muito e dizer, tá aí, então um pão para ti, leva, acabou-se. Então você está fazendo bem, tá, você está matando a fome daquela criatura. Mas não é exatamente a condição desse mérito de estar fazendo por amor. Então nós temos muitos dos nossos irmãos, que muitas vezes, profissionais do bem, que saem aí para regiões distantes, em outros países,
para levar socorro, para levar alento, situações em regiões onde não tem médico, onde não tem medicamento, onde não tem assistência, e eles estão lá passando por sérias dificuldades, deixando seu conforto, deixando seu lar, deixando sua vida para ir lá amparar um irmão que sabe que não tem nada, que está em dor e sofrimento. É claro que o método dessas criaturas são muito grandes, porque fazem isso por amor. Então, sempre que a gente for pensar nessa prática, não vamos pensar, não, então, se é simples fazer isso aqui, eu não vou fazer porque não tem mérito. Não é isso. O Evangelho nos convida à prática do bem em todos os momentos e estarmos atentos a essa dificuldade, a esse momento em que somos solicitados e que muitas vezes a gente até acha que não pode. E nesse momento é o momento em que a gente realmente ajuda de coração, a gente realmente faz uma contribuição de caridade, de amor ao nosso próximo, e Deus, com certeza, está nos vendo sobre essa ótica. Então, o Espiritismo nos esclarece. O bem é a única realidade eterna e absoluta em todo o universo, sendo o mal apenas um estado transitório. É isso que nós queríamos deixar de entendimento aqui para os nossos amigos. Que o bem é essa realidade eterna e absoluta. É para onde nós caminhamos. É para onde nós estamos nos preparando, nos trabalhando, nos melhorando. Não tem como a gente evoluir para o mal. No mal nós já estamos. Então, o mal é um estado transitório, um estado que a gente ainda não está aprendendo a andar, a caminhar, a conhecer, mas que a gente vai saindo dessa bruma aí, a gente vai adentrando uma estrada de luz, e aí depois que a gente encontrar essa luminosidade, ninguém vai querer voltar a esse estado do mal. Por isso que ele é um estado transitório. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7, nós encontramos, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há processo realizado. Naquele em que essa ideia acolhe, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Então, vejamos bem. Aquele ser que, claro, ainda não somos nós, ainda estamos nos preparando para isso, que sequer concebe a ideia do mal, é porque ele já evoluiu o suficiente espiritualmente, moralmente, já é um espírito que vivenciou todas as experiências, já galgou muitas conquistas, e hoje ele não pensa mais no mal, a ideia do mal não lhe atrai de maneira nenhuma. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Então, se a ideia do mal ainda nos chega, e nós repelimos, graças a Deus, já estamos nessa via de realização, de melhoria de nós mesmos. Agora, se pensamos no mal, e nesse pensamento nos comprazemos, então o mal ainda existe na plenitude da sua força. Se quando eu penso no mal, eu paro ali, me delicio com aquela ideia, e vou em busca de praticá-lo, então ele ainda está na plenitude da sua força em nós. Então, naquele que não concebe sequer a ideia do mal, o trabalho já está feito. A sua evolução já foi conquistada. No outro, nesse que ainda está tentando se equilibrar, repelindo o mal, ou que está se comprazendo no mal, o trabalho ainda está por fazer-se. Então, são essas as instruções que trazemos hoje do livro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, para que a gente possa, dentro desse entendimento, compreender que essas leis, elas podem nos auxiliar muito na nossa evolução espiritual, que nós precisamos ter conhecimento delas, nós precisamos entender esses ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, porque eles são caminhos também deixados por Deus, que a comando de Deus, a comando do Consolador prometido, para que a gente tenha um direcionamento em nossas vidas. Então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, que nós encerramos agora esse primeiro capítulo da Lei Divina Natural, ela nos traz essas informações sobre o bem e o mal, que se vocês acharem interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Tanto
na lei divina ou natural, quanto no livro da Gênese, esse item, o bem e o mal, que está bem mais ampliado, bem mais exemplificado, e que com certeza vai nos fazer entender muito bem essa questão do bem e do mal em nossas vidas. Por que, que o mal existe? Que não é criação de Deus, mas está aí. Como que ele se iniciou em nossas vidas e de que forma ele vai sair das nossas vidas com certeza. Então, nós deixamos o nosso convite aqui para que na próxima quinta-feira nós estejamos aqui dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Uma boa semana, uma boa reflexão para todos e uma boa noite.